estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Sara. Kéteri. A Vitória é mais linda. Não, linda não, mas né? E hoje nós vamos falar sobre a importância da mãe nas nossas vidas, nas vidas dos filhos, né? Aqui ninguém é mãe, graças a Deus, né? Que nem idade a gente tem ainda. Mas a gente vai falar da importância que as nossas mães elas tiveram nas nossas vidas. E que elas têm até hoje nas nossas vidas. Nós vamos falar um pouquinho de mulheres da Bíblia que foram mães, qual que foi a importância delas, e é isso. E a gente quer começar com a Kéteri. Kéteri, qual a importância da sua mãe na sua vida? Oi, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Qual a importância da minha mãe na minha vida? Todas possíveis. Pronto, assim a gente já pode encerrar. Por quê? Vamos lá. Antes de eu falar sobre as mulheres que estão na Bíblia, eu vou falar sobre a minha mãe, né, gente? Porque depois eu falo sobre essa fase. Mas, o que eu vejo que a minha mãe... Por que ela é importante pra mim? Porque mãe costuma ser um exemplo nas nossas vidas, né? Porque a gente saiu dela, e aí nós somos menores. E conforme, desde bebê, desde a nossa trajetória, a gente vai pegando traços dos nossos pais. Mãe, né, nesse caso, a gente acaba nascendo com, eu tenho característica da minha mãe, fala assim, ou é mais assim, né? Natural a gente pegar algumas coisas dela. Então, desde pequeno, a gente vem conhecendo, é a primeira pessoa que a gente vê, a gente passa tempo lá, 9 meses na barriga, então a gente vai pegando traços. E isso nos forma até a idade que você tem hoje. Como eu já sou grande, eu lembro de muitas coisas que a minha mãe passou pra mim que fizeram aprender, né, depois de grande assim. Por exemplo, mãe, ela tem aquele papel de ensinar, de corrigir quando você erra, principalmente. Né? Eu fui muito corrigida com a minha mãe até hoje. Né? Ela tá sempre ali do lado, principalmente naquela fase que você é pequeno, adolescente, tá crescendo, sua mãe tá sempre ali. Geralmente, mãe é o que realmente tá sempre do nosso lado, sabe? E você pode contar alguma coisa sua, tudo, né? E ela vai estar ali para te apoiar, ou se ela não gostar, ela vai falar, olha, não concordo com isso, para com isso, sabe? Mas geralmente é uma pessoa que você é chegado, né? Alguém que você pode, poxa, minha mãe, é o exemplo que eu tenho, é aquilo que a gente costuma falar que é uma referência, né? Precisa ser uma referência para você, sabe? Porque indo para a questão dos ensinamentos, né? Eu lembro que minha mãe já me ensinou muita coisa, como se comportar, como falar com as pessoas, né, no decorrer do nosso crescimento, como aprender lições de escola. Minha mãe sentava do meu lado, né, pra me ensinar. Tanto faz as matérias, mas eu sei que ela me ensinava todas. E aí, como eu cresci, né, eu tenho duas, então eu cresci em parte aprendendo com as duas. Então, assim, tudo ela me ensinava, ela parava o tempo dela que ela tinha pra passar um pouco do conhecimento pra mim. E eu isso acho muito legal nas mães, né? Por quê? Porque, gente, eu acho que isso é um cuidado. Tava até falando com a Sara antes de a gente começar o programa sobre como é, tipo, importante isso, sabe? Porque as nossas mães, geralmente, ela tem um cuidado com os filhos. A mãe, em geral, né? Ela quer ver o filho bem, ela quer dar tudo que ela não teve. A gente escuta isso direto. Tudo que ela não teve. Eu sou mãe, eu não tive, então eu vou dar para aquele que é o meu filho, sabe? De você tentar, eu não tive, eu não consegui estudar, não fiz a melhor faculdade, mas o meu filho vai ter, sabe? Ela corre atrás disso. Muitas vezes, ela se dedica, às vezes o filho não tá nem aí, mas ela faz, sabe? Independente se merece, ele faz porque ama, sabe? Deus tá sempre nos ensinando. Mãe é isso, sabe? E tem até não vou falar disso, mas Deus, ele fala na palavra, sabe? Que independente de tudo, ele compara, sabe? O amor de mãe com o amor dele. Porque, sabe, é incondicional. Não tem, tipo, medida. Se eu amo meu filho, eu vou atrás dele, tipo, de qualquer forma. Sabe, eu não vou ter limite pra me derramar em relação a isso, me derramar em amor sobre a vida dele. Então, uma das coisas que é mais importante pra mim, né, que faz a minha mãe ser importante é a vida dela, é o derramar, é o amor que ela sente por mim, todo esse cuidado desde pequena, ela tá ali comigo, me ajudando em todas as situações, ensinando, me dando bronca, porque o papel de mãe, às vezes ela dá bronca, mas com certeza com razão, gente.
Porque eu não lembro de ter levado uma bronca na qual eu fiz certo. Mãe não vai brigar porque você fez certo. Ela vai falar, ai, você fez certo, glória a Deus, né? Mas quando você erra, ela vai te tentar e vai falar, olha, não tá certo. Ou ela vai, né? Tem diversas formas. Às vezes ela vai falar e vai colocar você no caminho que é pra andar, sabe? No correto. Então, isso é uma das coisas que eu aprendo diariamente com a minha mãe. E você, Vitória, o que você aprende com a sua mãe? Qual que é a importância que ela tem na sua vida? Bom, a minha mãe é muito importante pra mim, é óbvio. Ela é a maior referência de mulher que eu tenho aqui na Terra, na minha vida. Tudo que eu aprendi, quer dizer, a maioria das coisas, foi por causa da minha mãe. O jeito de falar, o jeito de me vestir, né? Eu levei muita bronca, porque eu era uma criança muito, assim, obediente, sabe? Uma criança que não dava tanto trabalho, então eu levava muita bronca. Assim, coitada da Vitória, a filha favorita da mãe, era a que mais levava bronca. Não, tô brincando. Mas eu era uma criança meio rebelde. E assim, eu sou favorita sim. Eu me decidi que eu sou a filha favorita da minha mãe, a filha favorita do meu pai. Ela se decidiu, gente. Essa é a minha realidade que eu vivo hoje. Mas quando eu era uma criança, eu sempre tive muita personalidade, né? Meu gênero era um pouco forte. Eu sempre... Não era. Eu tô sendo tratada pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria as coisas tudo do meu jeito, entendeu? Tinha que ser tudo assim. Vitória, se eu estivesse brincando com alguém e eu falasse assim, a gente vai brincar de professora, eu tinha que ser professora, porque eu queria mandar em todo mundo. A aluna não, porque a aluna tinha que obedecer. Eu não queria. Mas enfim, eu era uma criança muito assim, os meus irmãos, coitadinhos. Gente, eu tenho dó às vezes dos meus irmãos, porque eles pegaram a minha fase mais ruim. Não tá nada, que eu melhorei demais. Mas assim, eu fui uma criança muito assim, difícil, né? De lidar, de ensinar. Eu não sei como que a minha mãe me aguentou, mas eu sei que eu levava muita bronca. Para de falar assim, não falar desse jeito. Senta direito, Vitória. Você vai ficar, olha, eu vou te colocar de pensamento. E eu ficava assim, gente, pra que me botar de pensamento? Eu não queria ficar de pensamento. Eu não achava justo eu ter que lavar a louça, entendeu? Eu não achava justo, porque os meus irmãos comeram. Não que eu não tinha comido, mas eu não achava justo. E o que acontece? Deus usando a vida da minha mãe pra me tratar, pra me ensinar, pra falar assim, Vitória, você vai lavar a louça sim, eu não tô nem aí, né? Você vai guardar seus brinquedos sim. E me ensinar, além de princípios espirituais e valores, me ensinar, né, a ser menos egoísta, a ter um coração mais maleável, né? Não ser tão... Não deixar que a minha personalidade me deixe, né, governar pra não fazer bosta. Mas eu aprendi muito com a minha mãe. Mas enfim, vendo aquilo que ela fazia, o jeito que ela cuidava da gente. Minha mãe nunca me deixou faltar nada. A minha mãe trabalhava... Gente, eu tô sofrendo, tá? Minha mãe tinha a idade dela, com 3 filhos lá, e trabalhava recebendo R$ 500. Eu não quero receber R$ 500. Nem na época era bom R$ 500. Hein? Eu recebo um pouco mais que ela e já tô aqui, meu Deus, eu preciso receber mais. Mas ela recebia R$ 500. Ela era muito humilhada, né? Era um trabalho muito ruim, telemarketing, é horrível. Eu acho que por causa da minha mãe, graças a Deus, eu nunca trabalhei com telemarketing. Fiquei com trauma por ela, sabe? Quando eu falo, siga o exemplo da sua mãe. Nesse caso, eu não quis seguir, não. Eu falei, coitada, tem trauma até hoje atender telefone por causa disso. Eu não vou fazer isso, né? Mas... Eu atendo porque eu acho que eu fiquei só 1 ano. Por isso que eu ainda atendo as pessoas. Eu não atendo, não. Não gosto de telemarketing, não gosto de telefone. Quer falar comigo, manda mensagem, áudio. Ai, meu Deus. A Vitória não responde. Não, é muita preguiça. Não, tem vezes, eu olho assim, é muito importante. Vou e respondo rapidinho. Dá pra esperar? Sem falar com Aí a eu Sara. espero, entendeu? Depende, a importância é eu que dou. Mas enfim, Você vai ficar lá, ó, arquivado. eu não acho que é assim. Mas enfim,
ela sempre foi uma referência de mãe. Porque se hoje eu consigo cuidar de alguma criança, foi porque ela cuidou de mim. Foi porque ela me ensinou. Claro que o Espírito Santo também me ensinou. Mas isso são coisas que a minha mãe me ensinou, que o Espírito Santo me ensinou através da minha mãe. Então eu vejo como ela me ensinando. Se hoje eu estou na presença do Senhor, foi porque ela me ensinou o caminho que eu tinha que andar, né? Se hoje eu estou fazendo uma faculdade, foi porque ela falou, você vai fazer uma faculdade. Minha mãe nunca me obrigou a fazer nada da minha vida. Assim, tipo, quando eu falo não obrigou a fazer nada da minha vida, eu tô falando não vai namorar. Minha mãe nunca me obrigou a namorar com ninguém. A minha mãe nunca me falou pra... Não, é porque tem mãe que acha assim, eu não acho que a fulana é perfeita pra você. Ou eu acho que a fulana é perfeita pra você. E ela vai e fica forçando você. E não existe isso. Eu acho que quem escolhe é o Espírito Santo que tá dentro da gente. Porque se a gente escolhe errado. Né? E aí eu acho que é um trabalhar da gente pedir. Mas a minha mãe nunca falou assim, você tem que namorar com fulano. Minha mãe nunca falou, você tem que fazer tua faculdade. Minha mãe nunca falou, você tem que sair bem na escola. Pô, estuda. Ela nunca me falou que eu tinha que tirar 10, né? Até que um dia eu tirei um 6 e ela falou, não, 6 não é nota. Como assim, E ela nunca falou pra mim, tipo assim, você tem que tirar mais que 6. Ela só falou que não era nota, que era ruim. Aí eu enfiei na minha cabeça que eu tinha que tirar 10 em tudo. Mas eu ralei. Mas de qualquer forma... Não consegui, mas foi um incentivo muito bom pra eu estudar de verdade. Não foi culpa nossa, a nossa culpa, nesse caso, não foi culpa nossa, porque a gente fez nossa parte, que foi culpa dos professores. Porque eles que não quiseram dar nota pra gente, não foi? Pra você, porque eu enchi o saco até eles me dar. De 9,5 eles me davam 10. E você não chorou pelo 10? Chorei, sou besta. Então você chorou errado, porque eu consegui. Ela pegou a prova e falou, é o que? Olha isso aqui. Não, mas eu chegava nos meus professores e falava, por quê? Eu mereço 10. Eu estudei. Enfim, não quero entrar nesse assunto, quero um estresse. Mas eu conseguia, depois de chorar, de insistir. Mas assim, ela nunca me obrigou. Se você ficar me cortando, eu não vou conseguir terminar, Sara. Mano, a Sara tá falando aqui fora e aí não dá pra vocês ouvir, mas eu ouço e a minha cabeça vai no que ela tá falando. Mas enfim, ela nunca me obrigou a escolher a faculdade que eu queria. A minha mãe nunca, por exemplo. Que ela queria. Que ela queria. Eu acho que você tem cara de ser bailarina. Minha mãe nunca me obrigou a fazer balé. Eu fui porque eu quis, louca. A gente já fez balé, a gente já fez projeto guri, a gente já fez muita coisa. Eu só não terminei. Mas ela nunca me obrigou a fazer nada. É que era muito cansativo. Acordar mó cedão pra ir lá ficar cantando. Não dava pra mim. No projeto guri. Era um projeto de dançar. De dançar. Você tá falando flauta. O projeto Guri é um projeto que tem nas unidades dos céus, tipo geral, inclusive aqui no Céu Campo Limpo, e ele é um projeto onde ensina violão, bateria, violino, flauta, todas essas coisas, vários instrumentos, tem coral, aí tem a parte vocal, então eles te ensinam a cantar, eles te ensinam a fazer parte de um coral, é muito legal. A gente fazia essa parte de cantar, porque o instrumento a gente não sabe tocar até hoje. Mas assim, ela nunca me obrigou a fazer nada, ela nunca me obrigou a ir pra igreja. Pra falar assim, tem dias que a gente não acorda tão assim, legal pra ir. Ela fala, você vai sim. Eu não vejo isso como um obrigar, mas eu vejo você tem que ir. É o único lugar que você vai descansar no Senhor de verdade, né? Não é um compromisso que você tem com Deus, você vai cumprir esse compromisso, né? Mas ela nunca me obrigou a fazer parte de nenhum ministério. Ela nunca me obrigou a cuidar das pessoas. Ela nunca me obrigou a fazer nada. A única coisa que ela fez foi me ensinar o que eu tinha que fazer. Mãe, as crianças estão dando muito trabalho. Por que será, né, Vitória? Elas estão dando trabalho porque você também tá me dando trabalho. Aí eu tinha que mudar, porque tudo que você faz, você, né, planta, você colhe depois. E aí você colhe naquilo que é cuidando das outras pessoas, né? Então ela sempre me ensinou muito, muito. Eu acho, rapidinho, antes de eu perguntar pra você, Sara, o que você acha da sua mãe, o que ela te ensinou e por que ela é sua referência. Mas quando a gente fala assim,
Quem que você acha que a sua mãe parece? Tipo, qual personagem da Bíblia você acha que a sua mãe parece? Em referência de mãe. Já pensaram nisso? Já. Eu vou falar pra vocês. A minha mãe lembra muito Ana. Ai, sua mãe era estéreo? Não, não era estéreo. Nunca foi. Ai, gente, a questão é que ela fez o correto. Ela teve o filho dela pro Senhor. Sim. Todos os filhos dela, ela entregou na mão de Deus. Ela falou assim, vocês vão estar, né, entregando a vida de vocês pra Deus, sim. Vou ensinar pra vocês onde vocês têm que estar. Vocês vão louvar o Senhor. Vocês vão dançar de verdade. Vocês vão servir ao Senhor. Vocês nasceram pra servir a Deus. Vocês não têm direito. Quando a gente queria desandar, a gente nunca desandou, graças a Deus. Mas quando a gente tava assim, no meio termo, ela foi falar assim, ou a gente é de Jesus, ou a gente não é de Jesus. Aí eu fiquei assim, então a gente não é de Jesus. Ela foi dizer, eu vou contar pra vocês como que vai ser se a gente não for de Jesus. E ela deu umas opções que eu não gostei. Eu falei, eu prefiro ser de Jesus. E aí, desde então, eu nunca mais tive coragem de sair da presença de Deus, mas por gratidão ao Senhor, por ter me salvado e me resgatado. Porque, olha, imagina se minha mãe... Olha, enfim. Mas eu vejo ela muito como Ana. Ela entregou Samuel para Jesus, para Deus. Ele servia no templo, ele era um profeta. Gente, ele foi o único cara que foi profeta, juiz e sacerdote. Claro, ele errou sendo pai, errou. Mas isso o Senhor ensina. Ensina, deveria, enfim. Não tem como ensinar mais que ele já foi. Mas ele ensina pra gente, com o exemplo de Samuel, a não ser um pai igual ele. Mas ensina a gente, com o exemplo da Ana, a ser uma mãe que está sempre aos pés do Senhor, que entende que nós temos que entregar os nossos filhos para Deus, a gente não pode brecar eles de ir para a igreja, a gente não pode brecar eles de fazer a obra, a gente não pode achar ruim deles estarem muito na presença de Deus, a gente tem que dar glorificar e falar que bom que tá na igreja. Porque é melhor estar na igreja do que estar nos bailes ficando com um monte de gente ou engravidando de alguém que nem sabe quem é o pai, né? Então eu vejo a minha mãe como Ana, essa é a referência que eu vejo da minha mãe. Sara, conta pra gente. Qual é a referência que você vê na sua mãe? Quais são as coisas que ela te ensinou? Qual o personagem da Bíblia? Qual mãe na Bíblia que você lembra da sua mãe por causa de alguma atitude dela, Sara? Bom, mãe, eu nunca tinha pensado uma mãe da Bíblia que, tipo, reflete minha mãe. Mas, tipo, uma mulher da Bíblia eu já pensei. Que eu pensei em Débora. Por que Débora? Porque Débora era uma mulher muito... Ela era muito cheia da presença do Espírito Santo, cheia da ousadia. Então, é pra fazer? Então bora fazer. É desse jeito? Então vamos fazer desse jeito. Tanto que na história dela, o Senhor dá uma direção pra ela falar pro cara lá, pro general, que eu não lembro o nome. Acho que é Baraque, né? Pro Baraque. E aí ele pega e ela fala, ó, vai lá e vai contra o povo lá tal, que o Senhor vai te dar vitória. E aí Baraque pega e fala assim, ó, vou ser bem sério pra você, eu não quero ir não, tipo, eu não vou sozinho não, se você for, eu vou. E aí foi onde ela pegou e falou assim, era pra ele ir. E aí ela pega e fala o quê? Então tá bom, a gente vai então. E ela ia como profeta do Senhor e tal, ela foi pra uma batalha. Então eu vejo muito a minha mãe com essa força, com essa ousadia, porque ela é uma mulher assim que ela é espetacular. Além da entrega dela diante do Senhor, a entrega dela por nós, na presença do Senhor, porque as coisas que ela viveu, pela toda a história que eu conheço da minha mãe, pela persistência dela na presença do Senhor, pela decisão dela fixa de eu vou ficar com o Senhor e não voltar atrás daquilo que eram os erros dela, daquilo que ela sabia que desagradava a Deus, isso é algo que ensinou muita gente, porque não é no muito falar, mas é no muito da forma que a gente age, no muito agir que a gente aprende. E a gente, lá em casa, a gente aprendeu observando os nossos pais. E minha mãe, especificamente falando da minha mãe, a gente via minha mãe orando e orando assim de verdade. Se a gente chegasse perto pra falar, ô mãe, não sei o que, ela só olhava assim, continuava orando. A gente não atrapalhava o momento dela orar. Independente se a gente era grande, depois de grande a gente tomou consciência, assim, tipo, se eu falar, às vezes a gente até tentava falar e a gente olhava assim, é melhor não, deixa quieto, né? Mas quando a gente era criança, a gente chegava, a gente via que minha mãe tava orando, a gente saía. A gente via que ela tava chorando, a gente, peraí, tá chorando por quê?
Ah, é na presença de Deus. Ah, então tudo bem, na presença de Deus tá tudo certo. É, porque na presença de Deus a gente sabia que não era algo ruim, né? Não, pode falar. Ela se deixava curada. É, na presença de Deus ela se deixava ser curada na presença de Deus. Então a gente sabia que ficava tudo certo, sabe? Ficaria tudo tranquilo. Com esse grito aí, eu tenho certeza que cabe toda aqui. Então, assim, pra mim, a minha mãe, ela é um exemplo de uma mulher forte, ela é uma referência, porque se eu puder, um dia, quando eu for mãe, ser metade da mãe do que ela é pra mim, eu vou ser muito grata, porque ela é um exemplo que, de verdade, eu nunca vi uma pessoa, além de Jesus, que entregou a própria vida por nós, mas eu nunca vi uma pessoa deixar de comprar, por exemplo, uma blusa de frio numa época de extremo frio pra pôr comida dentro de casa. Ou pra comprar uma roupa pra gente, porque a gente precisava. E ela não fica sem. E ela fica sem. Eu nunca vi minha mãe deixando. Eu nunca vi uma pessoa pegando e deixando de comprar algo que é preciso pra poder comprar bolacha pra gente, porque a gente queria bolacha. Pra gente não passar vontade. Então, assim, a minha mãe é um exemplo de dedicação. Porque ela se dedicou a gente ao máximo. Tudo que ela podia entregar, eu sempre vi minha mãe, mesmo nos erros dela, eu vi ela se redimindo. É poucas vezes que minha mãe errou, mas eu vi ela chegando e pedindo perdão. Eu vi ela entrando na presença, que errou com a gente é poucas pessoas, é tipo raro. Tanto que eu não consigo lembrar de uma situação específica que ela chegou e pediu perdão. Porque minha mãe, com a gente, ela sempre foi muito exemplar. Não porque ela se fez algo, mas porque ela sempre buscou a direção do Senhor. E eu vejo que se eu pudesse ser uma mulher como ela é, eu seria. Porque, independente dos defeitos, eu sei que os defeitos de Jesus, ele vai alinhando, ele vai tratando, ele vai colocando no lugar, que é o que eu vejo. Minha mãe, ela não é a mesma de quando eu era uma criança. Ela cresceu, o jeito dela tratar a gente mudou, porque a gente cresceu também. Mas eu vejo o quão madura ela tá, sabe? Na questão da forma de se portar. Às vezes ela olha, eu tenho certeza que às vezes ela olha e dá uma vontade de quebrar a nossa cara, Vitória. Mas ela respira, e você também, porque você ri até não poder mais. E o Fábio também. Você também leva. Você também leva. Pode parar de graça que você também leva. E assim, eu vejo que a forma dela se portar é diferente, entende? E agora falando das mães da Bíblia, para de graça que você leva bronca assim também. Oxi. Vitória, não. Não, não. Vamos continuar. Não, não, não. Você também leva. Ponto. Ponto. Então, voltando aqui. Para as mulheres da Bíblia. Quais são as mulheres da Bíblia que a gente conhece? Você não é a filha favorita? Meu Deus do céu. Ela não quis falar qual é a referência. Estão ao Ela falou. Qual é a mulher que você acha que sua mãe se parece com na Bíblia? Tipo, que tem um... Ela não falou, ela falou que a mãe dela era uma referência, falou do cuidado. Essa parte. Ela não falou, tô falando pra ela falar agora. Foi isso que eu falei. Meu Deus do céu. Catherine, fala quem é a personagem que você olha, a mulher da Bíblia, personagem não. A mulher da Bíblia que você olha e fala assim, mano, é a cara da minha mãe, igualzinha. Não é a Vitória. Ah, Com certeza não, Vitória. Vitória na Bíblia. Você nem na Bíblia tá, Vitória. Não tem uma mulher escrita que é chamada de Vitória, tá? Eu sou a Vitória, Ponto. o povo de Deus. Tá escrito lá na Bíblia. Olha, eu não. É como eu falei, eu não. Eu gosto muito, muito de Ana. Gosto muito da força dela. Igual a Vitória falou. Mas levando pro caso. Deixa ela quieta. Não, fala. Eu só vou falar depois que você terminar. Moto chata passou aqui. Levando pro caso. Como eu vejo a minha mãe, eu falo a dona Margarida, linda. Cara, conforme os anos que eu vejo ela na presença de Deus, e já como já vi Ana, né, na Bíblia, eu acho assim, a força, porque, gente, a minha mãe, ela não cresceu, né, elas deram exemplo de você crescer, desde pequena. Não, minha mãe, ela já é uma mulher de idade. Então, assim, ter essa trajetória com Deus e ver ela se dedicando em casa, pra mim é um negócio assim, sensacional. Porque, vamos falar a realidade? Uma coisa é quando o Senhor alcança um jovem, gente, 20, 21 anos, né, que tá começando e muitas vezes tá perdido. E uma coisa é quando ele alcança um senhor ou uma senhora,
né, que já tem toda uma história de vida, já tem filhos, já tem as guerras que não sabia, sabe, que já tá vivendo, tá tentando vencer. Só que a situação muda quando ela reconhece Deus diante dessa situação, que é uma coisa que a minha mãe começou a fazer. Então, assim, de uns 2 anos para trás, eu comecei a ver isso, sabe, meu, Deus me alcançou primeiro, mas isso não é mérito, sabe? Foi a graça dele. E depois, com todas as atitudes lá em casa, a minha mãe, ela veio querendo se achegar, sabe? E o Senhor alcançou também, sabe? Graças a Deus. Mas a realidade é, você vê, tipo, minha mãe orando, por ela não crescer na igreja e ter tipo, mano, eu não vou pra igreja. Ela cresceu na católica. Porém, então também não ia. Então era tipo, eu vou domingo, se tiver um evento na igreja católica, eu vou. Eu não sei nenhum evento da católica, por isso eu não vou falar. Mas era mais ou menos assim, tipo assim, que você tinha que acordar pra missa de manhã, domingo de manhã, eu já não ia. Que não dá certo. Mas sei que ela falava, eu tinha que estar na igreja domingo de manhã, pra você ir na missa e tal. E era essa a rotina dela, isso na minha idade, gente. Nos 21, que ela não era daqui. E aí você indo pra hoje e eu olhando essa separação, vou dizer, né? Deus mudou totalmente a forma de pensar dela, sabe? Tipo, meu, eu tenho um Deus que é real, tenho um Deus que realmente, se eu orar, colocar o meu joelho no chão, ele pode transformar a minha vida. Então é isso que eu tenho presenciado. Então por isso quando elas perguntaram, eu falei, meu, Ana é incrível. Antes de Samuel nascer, Ana, ela tinha essa dor, sabe? Ela ficava triste, ela tinha uma amargura que ela não entendia por conta do filho, né? Da dor de não ter um filho. Ela era uma mulher estéril. E o Eucana, esse palhaço, Eu não gosto dele também, não. Você acha ele falava, você Deus na vida bebeu? dela. Que bebeu, mano? Não conseguia ver a dor da esposa dele, sabe? Tipo, meu, a mulher Foi tá... o Eli que falou. Foi o Eli. Foi quando ela tava orando no templo. Foi o profeta. Mas o Elcana era o filho da mãe. Eucana Porque era ele se achava exatamente. Deus na vida dela. Exato. E aí, tipo, quando ele falou isso, eu fiquei assim, cara, não é possível. A gente passa... Eu fico olhando assim, só que Ana, ela ora. E aquilo pra mim é impressionante, né? Porque ela fala, olha, se o Senhor me deu um filho, eu vou entregar ele pro Senhor, sabe? E ele vai viver pra sempre. E aquilo ali me impressiona, porque desde aí eu falo, mano... E hoje, trazendo como? Ele entregou o filho dela. Entregou o filho. Eu não quero nem que as pessoas peguem meu neném no colo. Quem dirá entregar um Não filho pode pra um cara que egoísmo. eu nem sei se fazia as coisas certas. E aí ela falou, cara, eu quero meu filho dedicado, igual a Vitória falou, dedicado no Senhor. Gente, uma coisa que é interessante, ela não fala, ai, Senhor, eu quero um filho. Uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é, Senhor, eu quero tal coisa, mas por que você quer? Pra quê? Porque senão ele não te dá. Pra que você quer? Por quê? Igual as meninas falaram sobre, no culto de adolescentes, a Sara e a Ana falaram assim, você tá pedindo, mas qual é a intenção do seu coração? Você tem que saber disso. E ali ela falou, eu vou entregar pra Deus o meu filho. Quando eu penso, ai, Senhor, eu quero um carro. Eu não quero um carro, vocês sabem. Eu quero um carro, Senhor. Porque Eu quero não um sei andar carro, mais a mas pé. por que você quer um carro, Catherine? Você quer um carro eu vou viajar pra tudo que é canto. Mas olha que interessante. Enquanto Ana, ela pegava e pedia pro Senhor pedia um filho, porque ela queria ter um filho, Deus não deu. Mas quando ela pediu o filho para entregar para ele, ó, eu te entrego o meu filho, Já mudou. aí mudou o coração. O coração dela foi mudado. E ela entregou de verdade. Porque imagina, com toda aquela dor, com toda aquela angústia, porque tinha Penina que ficava enchendo o saco, ficava cutucando, ficava provocando. Enquanto ela tinha um sentimento de quero mostrar pra ela que eu posso ter também, eu quero me pegar e eu também tenho um filho, eu também posso cuidar, eu também posso gerar, ou o filho dela virar, tudo em torno do filho dela virar uma idolatria na vida dela, tudo tinha um porquê, tem um porquê, um pra quê, um processo e um tempo que o Senhor determina. Então quando ela pegou e ela entendeu que se ela tivesse o filho porque ela queria, não ia dar certo. Quando ela entendeu isso e ela entregou isso nas mãos do Senhor, aí o Senhor concedeu. Por quê? Porque ela pegou e entregou pro Senhor. O filho já não era mais dela, mas era do Senhor. Entende? Essa parte que ela só complementou, sabe? Porque a Penina também era muito chata. Imagina alguém... E a Bíblia fala,
diariamente, sabe? Toda Era hora, enviado de cara. Satanás. Então, assim, você ficava muito amargurada por ela, tipo, alguém no seu pé toda hora. Ai, não sei o quê. Ai, é Eu um tenho, saco. você não tem. Parece Exato. criança, né? Eu tenho certeza. E aí, eu tenho aprendido isso, quando você muda, tipo, por que eu quero isso? Aí muda. Deus também fala, Na verdade, eu acho que nós, depois você me fala. na verdade, nós que somos cristãos, tudo que é nosso não é nosso, é de Deus. A gente só tem porque que ele nos deu. Entendeu? O sentimento não é, ai Deus, eu quero ter um filho. Ai, porque eu quero ser mãe. Tá, mas você tem que ensinar o seu filho no caminho do Senhor. Você precisa ensinar o seu filho que as horas que ele pode, que ele não pode falar. Você precisa, é a sua obrigação ensinar a palavra do Senhor para o seu filho, porque ele é a flecha que vai mais longe. É a sua obrigação. Ai, mas eu conheci Jesus agora, o meu filho já é grande, minha filha já é grande. Pois agora você vai ensinar de qualquer forma, porque agora que você conhece, é agora que você tem que ensinar. Que se você tiver um filho já menorzinho é mais fácil, depois de grande é um pouco mais difícil, mas não é impossível, porque o Senhor nos dá estratégias para cuidar dos nossos filhos. Exatamente, e o próprio Senhor, vou repetir o que a Sara falou, ele começa a ensinar os filhos a quebrantar o coração. A oração de uma mãe ela é de extremamente importância, porque a cobertura que tem a oração de uma mãe, com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta entrega, o Senhor, ele ouve. Entende? Porque com quantos filhos a gente vê aí? Eu tive um livramento, não sei o quê, porque a mãe orou pelo filho. Entende? Então tem tudo um contexto. Aí uma mãe que acabou de chegar na presença de Deus, se ela pegar, dobrar o joelho dela e orar, Senhor, que o meu filho possa te conhecer assim como eu tô te conhecendo, você acha que Deus não vai ouvir? Ele ouve, ele com certeza ele ouve. Eu vi um podcast esses dias e, tipo assim, a menina era filha de pastor, mas ela resolveu que ela não queria ser mais, tipo assim. Oh, mas a gente tem que lembrar que filho de pastor não é pastor, tá? Não é pastor, ele é igual todo mundo. Não deixa de ser filho. E não deixa de ser filho de pastor. Mas a gente não pode cobrar de um filho de pastor a responsabilidade que um pastor tem. Claro, nós temos que ser referências, a gente tem que ser a principal referência, né? Tem que fazer direitinho mesmo. Mas a gente não pode falar que eles são pastores. Não tem essa unção sobre a cabeça deles, tá bom? Podem ter um chamado, mas se Pode até... ainda, se Deus não constituiu, como é que vai? Exatamente. Tem um tempo pra todas as coisas. Eles ainda estão em formação, igual um novo convertido, tá bom? Mas assim, aí a menina era filha de pastor, hoje ela é uma mulher e hoje ela é pastora na presença de Deus, obrigada, meu Deus. Mas na época dela... Não, não é ela não. Aí, tipo assim, eu nem sei o nome dessa mulher, eu sei que eu assisti porque eu vi um pedacinho no TikTok e falei, eu tenho que ver tudo. Mas enfim, eu sei que essa mulher, ela falou assim, que ela não queria mais ser crente. E aí, o que ela começou a fazer? Aí, pra balada. Ela começou a fazer tudo que ela não podia fazer quando ela era crente, né? Só que dentro da casa da mãe dela, ela não ficava, porque a mãe dela só deixava entrar na casa dela pessoas que estavam santificadas. Ela não tá errada. Não podia entrar. Não podia entrar. Se você tivesse chegando da rua com calça, você ia botar a saia que ela deixou preparada na porta da casa, entendeu? Era nesse nível a mãe dela. Gente, é a santificação da mãe dela. É um relacionamento que a mãe dela tinha com Deus, porque Deus livrou ela da morte, ela bebia, ela tava lascada e o Senhor salvou ela, graças a Deus. Gente, ela foi na mãe de santo e a mãe de santo falou pra ela buscar a Deus porque eles não podiam resolver nada, só quem podia resolver era o cara lá de cima. E ela falou, quem é esse cara lá de cima? E ela encontrou o cara lá de cima, entendeu? E aí ela começou a ser crente, mas ela era crente mesmo. E a menina começou a viver a vida doida dela, e a mãe dela ligando, falou, Deus, o que eu faço? Eu orava pela menina todo dia. Ela com uns 15 anos, aí a mãe dela começou a fazer diferente. Toda vez que ela tava indo pro baile, pra onde você vai hoje? Vou pro baile e tal, vai com Jesus, filho, em nome de Jesus. Que o Senhor te acompanhe, vai ser o melhor baile da sua vida. E ela, mano, minha mãe é louca. Ela deve estar maluca. E aí, tá bom. Só que, gente, eu não vou contar tudo, mas eu sei que realmente Jesus acompanhou ela. Jesus, mano, ela era tão
doida no Espírito Santo. Ela não era Lelé da Cuca, gente. Mas ela era tão assim que ela falou assim: Deus, eu não aceito perder minha filha pro Satanás, então pode levar ela pro céu. Pode matar ela. E ela falou assim: pro inferno eu não perco, eu prefiro que suba logo. E ela foi e falou assim: filha, vem aqui. Deu o vestido pra ela experimentar. Ela falou: não vou experimentar esse vestido. Você vai. Ela vestiu, ela falou assim: pois é, eu orei e falei pro senhor que você vai ser enterrada com esse vestido. Não é uma coisa doida. É uma coisa doida. Mas, gente, o que ela fez foi certo. Porque a gente não pode deixar as coisas pra Satanás. Nós temos que lutar, sim, pela vida dos nossos filhos em oração. Mas, enfim, o que aconteceu? Como que ela voltou pra Jesus? Jesus realmente foi no baile com ela. Porque ela tava lá. Você sabe esse testemunho, né? Ela tava lá bebendo. E aí chegou um cara com um copo na mão e começou a falar que não era pra ela estar lá. E tentando ela tirar de lá. E ela: não, eu quero ficar aqui. Não, você não pode ficar aqui. E aí, enfim, uma lutinha lá deles. Aconteceu que os dois saíram fora. Mas pra você entrar de novo, você tem que comprar outro bilhete. Nenhum dos dois tinha dinheiro. O que aconteceu? Esse profeta de Deus era um profeta desviado. E o Senhor chamou ele novamente. E ela falou: o que eu vou fazer? Ele falou: você eu não sei, mas eu tô indo pra igreja agora. Eu tenho certeza que o cara voltou pra Jesus. E depois, o que aconteceu com essa mulher? Ela falou: o que eu vou fazer? Tarde da noite, ela foi pra casa dela. Mas depois daquele dia, ela voltou pro Senhor. Mas o que aconteceu? Foi a oração da mãe dela. Se a mãe dela tivesse largado de mão, se não fosse uma mulher de oração, mano, ela foi pro monte, ficou uma semana acampada no monte. Lá deve ser mó frio. Mas ela tava lá orando pela filha dela e pedindo para que o Senhor salve. E é a mesma coisa que nós temos que fazer quando nós somos mães, né? A gente tem que orar pelos nossos ministérios, tem que orar pela nossa família. Eu tenho um parente que tá desviado. Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia da vida dele. Gente, sabe uma pessoa que eu lembrei? Sobre a Ruth. A gente já cita ela. Eu não sei se vocês já citaram, mas eu lembrei dela. Gente, a Ruth, ela é uma mulher excelente. Ela foi mãe depois. Mas a fidelidade que ela tinha de filha, ela se tornou uma filha da... Ela, olha, foi perfeito. Ela poderia ter voltado a viver uma vida de idolatria lá na terra dela. Era, né? Lá na terra dela, com as pessoas lá. Ela poderia ter feito isso. Mas ela decidiu, não, só ela tá aqui. Mas ela decidiu que ela queria continuar com a Noemi. Ela enxergou na Noemi uma mãe. E ela falou assim, que o seu Deus vai ser o meu Deus. Eu não abro mão nunca. Você pode estar passando fome, eu vou estar passando fome junto com você, porque o seu Deus vai dar comigo. Entendeu? E eu vejo a minha mãe também como Ruth. Não porque a minha mãe passou fome, mas porque ela escolheu um Deus. Ela também adorava deuses antes de conhecer Jesus, mas ela escolheu quem era o Deus dela. E até hoje ela declara todos os dias na cabeça de todo mundo. Pra mim não tem problema nenhum. Todo dia a gente ouve um louvor muito abençoado. Ela bota lá a caixinha dela na porta de casa e ela louva. Então louve. E eu fico louve. Eu trabalhando em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Ouvindo os louvores e trabalhando. Aí eu esqueço, meu Deus, é o que eu tava louvando. Mas assim, ela declara todos os dias quem é o Deus da vida dela. Isso é verdade. Tá chorando. É isso mesmo. Eu amo. Nossa, é todo dia. É uma benção lá em casa. Algumas mulheres que a gente tem, que a gente vê que é uma referência de mãe, né? Que é uma mãe boa. A gente tem Ana, que a gente citou. A gente tem Ruth, que a gente citou. Maria. Nossa, Maria é uma das principais. Como uma mulher... Mãe de Jesus. Que deu Ela foi... oportunidade. Sim, ela fez certinho. E outra coisa, o chamado dela era ser mãe. Ou seja, ela cumpriu o chamado dela com excelência. Porque Jesus, olha lá onde tá. Fez tudo certinho. Jesus sem nenhum pecado. Jesus pegava e sumia e alguém falou, meu Deus, cadê ele? Tá no templo, fazendo o quê? Pregando a palavra do pai dele. Então, assim, ela é um exemplo, assim, de mãe que só Jesus, viu? Não tem. Quem mais, Cat? Joquebede, que você falou. No microfone, né?
Joquebede. Por que Joquebede? Ela protegeu. Ela era mãe de Moisés. É de Moisés, continua. Moisés, gente, mas desde o princípio, assim, a proteção, como a Vitória falou, é uma coisa que, tipo, eu acho que pega forte ali, porque assim, Ela protegeu. ele ia morrer. Ele ia, tinha um decreto naquela época, né? Exatamente, então assim, a forma como a Bíblia relata, ela pega e fala, eu vou me comprometer a cuidar dessa criança. Ela protegeu, ela colocou lá entre os juncos, né? E aí foi Ela faz aquele esquema todo, né? Você pega. tudo certinho e tal. Aí quem acha é a filha de Faraó. E aí ela pega e fala assim, Esqueci o nome dela. Sei que é. a filha de Faraó? Eu acho que não tem. Dele. Eu não sei se tem nome. Mas pelo menos eu não lembro. E aí a filha de Faraó pega, né? E aí fala assim, a gente precisa de uma. Ela é filho dos hebreus, a gente precisa de uma ama de leite, né? Só que uma ama de leite hebreia. E aí Miriam aparece lá, eu tenho uma. Ou seja, Sei. quem cuidou do próprio Moisés foi ela. E ela ensinou princípios espirituais. Porque aí depois a gente vê toda a história dele, né? Quem mais foi mãe? Quem mais? Joquebede, Teve a mãe de Sansão. a mãe de Sansão. Não, um exemplo ruim que a gente tem na Bíblia é Rebeca. A mãe de Sansão. A mãe de Sansão, eu tenho raiva dela. Você tem que falar no microfone. Gente, um exemplo ruim. A mãe de Sansão. Ai, por quê? Gente, porque eu, se fosse a mãe de Sansão, eu ia puxar as tranças dele e falei, senta. Você não vai fazer errado nada, porque você tem um voto nazireu. Ela foi muito mole. Ela não ensinou o filho dela direito. Foi uma péssima mãe. Rebeca, que teve... Ela causou divisão pros irmãos. Pode falar. Né? Ela trouxe divisão pra casa dela, ela separou os filhos com conta das Tinha brigas. filho favorito. É aonde isso, meu? Pode ter filho Tá favorito. vendo, Vitória? Calma aí, eu falo de filho favorito, deixa eu explicar. Não é porque minha mãe e meu pai me tratam diferente da Sara, do Fábio. Não existe diferença entre os filhos. Claro que cada um ela se relaciona de um jeito, porque são pessoas diferentes. Mas eu me sinto favorita. Na Porque o cabeça jeito dela. que eles me tratam, eu sei que é único. Eles não vão tratar meus irmãos. Nem tem como tratar eles igual a mim, porque eu sou muito diferente. Mas eu me sinto favorita. Eu me sinto favorita pros meus tios. Eu sei que eu sou a tia favorita, a sobrinha favorita deles. Entendeu? Eu sei que eu sou a tia favorita dos meus sobrinhos. Eu me sinto favorita, porque o Senhor me deu essa unção de me sentir bem assim. Porque, Aqui, gente, favoritismo não tem. Jesus não tem favoritismo. não, Jesus não tem favoritismo. Mas eu acho Na que tem. Na cabeça de João era assim, igual você tá andando muito com, tá lendo muito Meu João, não é assim, exemplo. entendeu? Na Não, cabeça tô de João era brincando. assim, mas não Mas, é. gente, favorito que eu falo é porque eu me sinto muito amada por todas essas pessoas. Então eu me denominei como João, favorito. filha. Mas quando eu for mãe, eu não vou ter filho favorito. Quando eu com os meus sobrinhos, eu não tenho sobrinho favorito, eu nem posso, senão eu tô lascada, né? Mas eu vejo que quando a gente divide a nossa casa, eu gosto mais desse filho, eu não gosto do outro. Além de você estar trazendo uma rejeição pro seu filho que vai buscar a aprovação de todo mundo, e às vezes ela pode encontrar alguém que aprove, mas essa pessoa pode magoar ela, estraçalhar os sentimentos dela, né? Você ainda faz o outro se sentir melhor que o irmão. E ele não é melhor que ninguém. Eles estão ali, ó. Os dois é irmãos, os dois são da mesma mãe, do mesmo pai, e tem que receber o mesmo amor e o mesmo carinho, conforme a personalidade de cada um. com sua porção. Quem mais que foi ruim, Sara? Teve a Sara. Mas Sara não relata direito a maternidade dela na Bíblia. A Agar era uma mãe boa, porque ela pensou foi no filho dela. Bom não era o filho. O filho depois, né? É outra é a história. mãe. Mas ela fez direito. Quando o filho dela precisava, o que ela fez? Ela clamou o Senhor. Mesmo ela não conhecendo, não sabendo quem era direito, ela clamou. A minha mãe falou assim, que a mulher ela não nasce com sentimento de maternidade. Não existe isso. Porque você só vai desenvolver o sentimento materno quando você for mãe. E tem gente que não desenvolve
o sentimento materno porque negligencia o filho. Isso tá errado. Mas, quando a gente... contrário com a criança dando a barriga. Tem sentimento, já rejeita a criança. E vem tipo assim, eu não quero você. E acha que a criança, não vai dar nada. Claro que vai dar alguma coisa. Você tá rejeitando a criança desde o ventre. Exatamente. Eu entendo. Gente, eu nunca tive filho. Mas eu amo a vida das crianças que eu cuido. Principalmente as que eu cuidei desde pequenininho. O meu coração é delas. Eu faço tudo que elas querem. Elas respiram. A tia dá. A tia, o que você quer? Fala pra mim. A tia Vitória é uma tia babona. A mãe de João Batista, ela foi uma excelente mãe. Isabel, a mãe de João Batista, ela pegou e instruiu o João Batista certinho também. Porque na palavra diz lá atrás, eu não lembro qual que é o profeta que fala, né? Que vai vir um profeta que ele vai... Ele vai preparar o caminho para que Jesus pudesse vir, para que o Messias vinha, né? Era João Batista. Depois lá, fica lá o período de 400 anos sem profecia nenhuma, sem Deus falando nada. E aí, quando pega e a gente vai para o Novo Testamento, Deus levanta João Batista, que é exatamente o profeta, que era, tipo, os outros falavam que era meio doido, ele comia coisa estranha, vestia as peles de camelo, só que ele foi o cara que era tão usado por Deus e que ele ensinava, né? Ele falava sobre o arrependimento, levava o povo ao arrependimento, batizava o povo nas águas, ele falava do Espírito Santo de Deus e tal, e aí ele pega e prepara o caminho falando de Jesus. Então, assim, a mãe dele colocou ele no caminho certo, porque antes dela gerar, ela não poderia gerar, porque Isabel era uma senhora, pela idade ela não poderia ter. E aí o marido dela, Zacarias, era Zacarias o nome dele, né? O Zacarias, ele pega, Deus aparece pra ele e fala que ele vai ter um filho, e aí, por ele não, ele duvidar que ele teria, Deus pegou e deixou ele mudo. Deixou ele mudo. E aí, que isso, então? E aí ele tenta pegar e ele tenta falar pra Isabel e ele não consegue porque ele ficou mudo. E aí Isabel fica grávida e tal, e ele só voltou a falar depois que João Batista nasceu. Então, assim... Acredita em Deus pra você não ficar mudo ou ficar cego, que nem Paulo. Vou começar a ministrar assim. Mas o Paulo não foi porque ele não acreditou, não. A incredulidade do seu coração, você fica mudo. E o passarinho cai. Não pode. Tem que crer em Deus. Ai, ai. É isso, gente. Seja um exemplo. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não, você não tem. Você pode ficar mudo. Você pode ficar mudo. Você pode ficar mudo. Se você duvida da presença do Senhor, duvida daquilo que é a palavra do Senhor, você pode ficar mudo. Quer o microfone? O que você está fazendo? Porque ali o anjo do Senhor apareceu e ele duvidou do que Deus estava fazendo. Por isso ele ficou mudo, tá vendo? Ou seja, não duvidem do Senhor. Porque assim, pode correr o risco de você ficar mudo. É melhor você acreditar e esperar o tempo dele, uma hora acontece. Porque, presta atenção. 2 velhos que eles tiveram filho. Lá em Abraão e depois lá na frente. Abraão esperou 25 anos, ó. Sem preocupação. Na verdade, assim, a incredulidade, ela é um roubo na nossa fé. Por que Deus não poderia fazer aquilo que ele prometeu? Ele enviou um mensageiro que estava falando: sua esposa vai ter um filho, o nome dele vai ser João Batista. Então, mesmo diante do anjo, o coração dele se endureceu. E muitas vezes a gente, mesmo diante do Senhor, o Senhor nos traz uma palavra, abre, né, o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos e a gente endurece. A incredulidade desagrada ao Senhor. Porque o oposto de incredulidade é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então a questão não é você pode ficar mudo, você vai ficar mudo, né? A questão é o quanto você deseja agradar a Deus. Porque se relacionar com Deus, você se relaciona pela fé. Amém? Amém, gente. É isso, a gente encerra o programa assim. Vocês que são mães, vocês são mamães excelentes. E se você não acha uma mãe excelente, fala: Jesus, eu não tô me achando uma mãe excelente. E aí, pode ter certeza que
Ele vai te guiar, ele vai te mostrar se você tem errado, se você não tem, se é só o seu instinto materno falando que você tá fracassando, mas de verdade, é muito raro quando uma mãe ela erra, viu? Se é uma mãe que é dedicada aos filhos, que ora, que se importa com os filhos, é muito raro errar. Então, assim, a gente quer declarar para vocês um feliz Dia das Mães, que Jesus possa abençoar muito a vida de vocês e que todos esses exemplos de mães boas vocês possam seguir, vocês possam desejar ser ainda melhor do que elas, porque pros filhos, eu não sou mãe, mas eu acredito que pros filhos tem que ter a melhor mãe do mundo, porque eu enxergo minha mãe assim, por mais que os defeitos e que ela tem e tal, que ela fala que tem, é muito raro a gente enxergar. Pra nós ela é uma mãe perfeita. Jesus acertou certinho quando pegou e ele entregou ela e colocou ela pra ser nossas mães. Então é isso, beijo, Deus abençoe a vida de vocês. Sábado que vem nós estamos aqui novamente a partir das 4:30 da tarde. Deus abençoe, beijo. E pra você que é mãe, um feliz Dia das Mães. Beijinho, tchau, tchau.